O que você perdeu? O que precisa ser reconstruído no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu chamado? Eu sou o pastor Flávio Machado, missionário da Convenção Batista Paranaense. Eu estou aqui no Marco das Três Fronteiras, na cidade de Foz do Iguaçu. E nesse local, exatamente nesse local, está sendo construído a segunda ponte que vai ligar Foz do Iguaçu ao Paraguai. E eu queria que você pudesse pensar, o que você tem perdido? O que ficou para trás naquilo que era o primeiro amor, quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te salvou e o seu coração estava inflamado com a chama do Evangelho e você era capaz de evangelizar, você era capaz de discipular, você era capaz de fazer qualquer coisa pelo Senhor. É tempo de reconstruir, para que nós possamos continuar avançando com o reino de Deus, com a plantação de igrejas. É tempo de reconstruir o chamado, é tempo de reconstruir a comunhão, é tempo de construir as nossas famílias, a nossa busca pelo Espírito Santo, a nossa leitura diária da Palavra de Deus, o nosso tempo de oração. É tempo de reconstruir toda a nossa vida cristã. O Senhor quer, de fato, nos abençoar para que possamos reconstruir, meus irmãos, aquilo que nós perdemos ao longo da nossa caminhada. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. É tempo de reconstruir. Um grande abraço. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Meus irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos na nossa campanha de missões estaduais e a nossa junta conta com sua oração e com sua contribuição. Não deixe de orar pela junta de missões. Realmente, os últimos anos não tem sido fácil a questão dos recursos, mas graças a Deus os projetos têm sido mantidos, têm sido sustentados. Mas nós precisamos realmente crescer, nós precisamos de alcançar o alvo da nossa junta. Então, peço as tuas orações e a tua disposição de contribuir com os nossos irmãos missionários. O alvo da nossa igreja é de R$ 4.500, tá bom? É uma média de R$ 40, R$ 45 por membro da nossa igreja. Amém? Quero ler com vocês hoje em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar? Fecha os teus olhos, vamos falar com o Pai em oração. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela pessoa de Jesus, que veio a este mundo revelar a tua pessoa, Deus, e nos permitir conhecê-lo através dele. Nós queremos, ó Deus, aprofundar o nosso conhecimento. Nós queremos, Pai, entender melhor, saber melhor sobre o Senhor e conhecê-lo, Pai, mais profundamente através da comunhão. Nós te pedimos assim, Pai, que o nosso coração sempre esteja muito disposto, muito apaixonado, Pai, pelo conhecimento da tua pessoa. Como nos diz a tua palavra lá na primeira carta de Pedro, antes conheçam a Cristo, conheçam a Deus e a sua palavra, a sua revelação, a sua graça, Pai. Nós queremos aprofundar o nosso conhecimento da tua pessoa. Pai, muito obrigado por esta noite, por esse tempo de comunhão, tempo de reflexão, por essa possibilidade, Deus, de podermos falar contigo em oração. Dá-nos, Senhor Deus, entendimento da tua palavra, e não só entendimento, ó Deus, mas que ela toque na nossa emoção, que ela toque na nossa alma, Pai, e que tenhamos disposição de
nos deixar, ó Pai, influenciar, nos deixar sermos moldados pela Tua palavra, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, Pai. Nós sabemos que podemos crescer, que sempre estamos muito distantes do ideal que é Jesus, mas nós queremos dar passos à frente, Pai. Permita-nos assim nessa noite. Continuamos, Senhor Deus, intercedendo por esse momento que nós vivemos. Que o Senhor alcance também o coração de todos os enfermos, o coração dos enlutados, o coração daqueles familiares em expectativa, para que o Teu consolo, Pai, a Tua paz faça efeito na vida desses nossos queridos. Abençoa, Deus, a nossa reunião. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paixão pela vida. Esse é o tema, tem sido o tema dos nossos estudos nas quartas-feiras. Uma leitura do texto do pastor Marcelo Gomes, que tem esse título, o livrinho dele, Paixão pela Vida. Hoje nós chegamos no nosso último estudo, na nossa última reflexão. O tema de hoje é paixão por Deus, paixão pelo Criador, paixão pelo nosso Senhor. E eu quero iniciar lendo para você o texto do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, nos versos 16 e 17, nos dizem assim: Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que obedece. Conhecimento de Deus. Paixão por Deus, conhecimento de Deus. Conhecimento, sem dúvida, o bem mais valioso de nosso tempo. O conhecimento pode ser vendido, trocado, utilizado para engrandecimento de uns ou mesmo para aniquilamento de outros. Mata-se por certos conhecimentos. Mata-se com certos conhecimentos. O conhecimento transformou-se em poder. Na verdade, conhecimento sempre foi sinônimo de poder. A Bíblia também fala de conhecimento. Fala, por exemplo, que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, diz o profeta Oséias. Diz que Salomão, ao ser indagado por Deus, pediu-lhe sabedoria e conhecimento. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 1, verso 10. E mais, que a vida eterna é conhecer. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. João 17:3. Contudo, a continuação desse versículo é fundamental. Trata-se de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O drama da existência humana é que, em busca de um conhecimento aprofundado a respeito dos diversos temas de interesse na atualidade, e no desejo de que tal conhecimento redunde em benefícios imediatos, comumente materiais, o ser humano distanciou-se de Deus. Esqueceu-se do conhecimento que diz respeito a Ele e à vida eterna. Encantou-se com o conhecimento das coisas, com o entendimento do universo, mas esqueceu-se
do conhecimento que diz respeito a Deus e à vida eterna em medida bastante elevada. Conhecimento de Deus e de sua palavra, conhecimento do seu plano, da sua salvação. Esqueceu-se das riquezas advindas deste conhecimento. Esqueceu-se de que essas riquezas são imensuráveis. Relacionamento com Deus. Conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. Paulo escreveu aos Coríntios que sua mensagem não era acessível para os sábios e poderosos deste mundo, mas aos que encontraram maturidade em Cristo. Lembrou-se de que as maravilhas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e o coração jamais imaginou, agora estão reveladas pelo Espírito Santo aos que com ele têm comunhão. 1 Coríntios capítulo 2, de 9 e 10, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Sua teologia nascia de seu encontro e paixão, de sua experiência de fé e de intimidade com Deus. Refiro-me ao apóstolo Paulo. O conhecimento de Deus é sempre apaixonante, poético. Nunca deve ser um discurso frio, desinteressado ou calculista. Não falamos de Deus, de um Deus causa e motor, energia cósmica ou ideal abstrato. Falamos de um Deus que se revela como Pai. Falamos de um Deus que é amor. Falamos do Espírito Santo, do Deus conosco, do Emanuel, do maravilhoso conselheiro, que é consolador, que é pastor. Ele é totalmente admirável, amável, confiável e bom. Falamos de um Deus relacional, que nos convida ao caminho da intimidade com Ele. Será que poderemos nós recusar tal convite? Testemunhos sobre Deus. Gosto de lembrar das palavras do profeta Jeremias, quando disse: seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei. Jamais foste mais forte do que eu e prevaleceste. Se eu digo, não mais falarei a respeito, não mencionarei outra vez o seu nome, é como um fogo que ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto de tentar contê-lo, já não posso mais. Embora a situação de Jeremias fosse muito delicada, ele falava e falava, o povo não respondia, as pessoas não tinham seus corações quebrantados, resistiam à sua palavra, ele sofria perseguição, injúrias. Então ele chegava em alguns momentos do seu ministério e falava: eu não vou falar mais sobre Deus, não quero mais conversar, não quero mais falar sobre esse assunto, não vou mais pregar. Então ele diz: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Não tem como não falar, não tem como não testemunhar. Conhecer a Deus é andar com Deus é testemunhar a seu respeito. O mundo precisa de Deus, o ser humano não é capaz de solucionar o problema da sua natureza pecaminosa sem Deus. A única solução real e eficaz contra os males decorrentes do pecado é a rendição do coração à verdade do amor de Deus, demonstrada na força do sacrifício redentor de Jesus Cristo, seu Filho. Não há outra saída. Tudo o que fizermos para salvar a nós mesmos terminará como Babel, confuso e dispersivo.
Tudo que buscarmos em Deus e entregarmos a Ele terminará em algo como Pentecostes, harmonioso e abençoador. Essa é a nossa mensagem. Falar de Deus. Pode haver honra maior do que esta? E falar de Deus é falar de esperança em Deus. Não podíamos encerrar esta reflexão e o texto do livro todo sobre a vida e o desafio da paixão pela vida sem mencionarmos a morte e pensarmos na verdade sobre ela. Aqui é o lugar da mais absoluta esperança. Diante da morte, tudo é diferente. A iminência da morte reconfigura a vida e redefine prioridades, redefine valores. Ninguém permanece indiferente aos sinais da morte. Ela prova, exige, ela expõe, destrói fantasias de onipotência, esmaga o espírito arrogante e aniquila ilusões de imprescindibilidade. Imprescindibilidade, essa é a palavra. Desengana, desmascara. A morte causa medo, desconforto. Sua inevitabilidade e mistério fazem tremer os mais corajosos. Chega sem avisar, não negocia com ninguém, nem faz acepção de pessoas. O cemitério é geral e a morte nos faz irmãos. Ela impõe-se. Desconhece posição social, condição econômica, planejamento pessoal ou idade. É universal, mas não segue padrão. Pode vir mansa, suave ou trágica. Estarrecedora. Ela é imponderável. Mas a morte também é um convite à vida e à decisão de viver apaixonadamente. Quando falamos em paixão pela vida, nós consideramos a presença, a existência, a realidade da morte. Sua realidade, a realidade da vida, pergunta-nos sobre nossas mais íntimas convicções e desafia-nos a uma tomada de posição urgente. Quem somos? Como estamos? Em que cremos? Estaremos preparados? Jesus disse que nenhuma pessoa é capaz de acrescentar uma única medida ao curso da sua vida. Também contou uma parábola sobre um homem que colheu com fartura, ajuntou em celeiros e celebrou sua sorte. Mas ele não sabia que seria aquela a última noite da sua vida. Importa que estejamos preparados. E somente a fé poderá nos preparar. Somente a fé nos falará de uma vitória final sobre a morte. Somente a fé nos ensinará sobre o amor, o cuidado e a presença contínua de Deus conosco, mesmo em face da morte. Somente a fé nos ajudará a seguir em frente, apesar da força da morte. Cristo venceu a morte. Seu triunfo é um conforto e um grande incentivo ao coração que confia. Restaura o vigor e abre os olhos para o futuro de Deus, onde não haverá mais morte. Então a esperança inunda a alma. Viver é Cristo, morrer é lucro. E faço das palavras de Paulo: que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo e encham-se a cada dia mais de paixão pela vida. Uma noite muito abençoada a você. Fica na paz do Senhor Jesus.
Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar